Olá pessoal, hoje nossa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre os elos fusíveis, né, que as concessionárias acabam utilizando para fazer a proteção não só dos transformadores na rede de distribuição, como também dos seus ramais, né? Então, para quem já conhece, né, mas não sabe como que é o funcionamento, nós temos aqui, né, nossa chave fusível, né, o nosso conjunto, a base, o, o, a chave fusível, né, e aqui dentro é onde vai o meu elemento fusível, né? Coloquei a foto aqui do lado. Então, esse é um dos equipamentos que a gente tem de proteção na rede de distribuição. Então, o que vem a ser os elos fusíveis, né? Eles são muito utilizados pelas concessionárias porque eles acabam extinguindo os defeitos, né? Quando ocorre um curto-circuito ou também quando tem sobrecarga no sistema. E por eles serem de baixo custo, ele é mais econômico, é mais viável para você instalar. Porque imagina você instalar em cada derivação, cada esquina aí, um religador. É um equipamento mais caro. Então, por ele ser um equipamento um custo mais baixo, eles tornaram-se os elementos que as concessionárias mais utilizam como proteção do sistema de distribuição. Apesar de não ser tão eficiente como um RA, né, um religador, ele é muito utilizado. Então a gente tem que os elos fusíveis, o princípio de funcionamento deles é o seguinte: a passagem de corrente elétrica pelo elemento fusível. Então é essa passagem de corrente elétrica que vai fazer ele atuar. E o que é a atuação do elo fusível? É o rompimento do mesmo. Então a gente tem um problema, né? Que eu falei que ele não é tão não tem tanta. A proteção não é tão boa quanto o religador, porque é uma proteção que é realizada por fase. Não tem como os três fusíveis conversarem e calcular uma corrente de neutro, né? Então, por isso que um grande problema que a gente tem no sistema de distribuição é o seguinte: elas fusíveis mais alto, com um valor mais alto, por exemplo, um 15K, 25K, geralmente um defeito de alta impedância, né? Que tem uma corrente de curto-circuito mais baixa, principalmente no neutro, acaba fazendo que o religador se antecipe ao elo fusível, né? Ou o elo fusível nem iria atuar. O religador acaba abrindo. Isso dá bastante problema para a operação, para as equipes de campos, que acaba não identificando inicialmente o defeito, né? Tem que começar a fazer trecho a trecho, abrir derivação até achar onde está o defeito. Os elos fusíveis que a gente vai ver hoje vão ser os elos fusíveis H, T e K. Eu tenho outros tipos, né, que a gente vou fazer uma outra videoaula mais pra frente, que é o EF e o ES, que são utilizados mais em subestação. Mas hoje a gente vai ver um pouco mais dos elos tipo H, T e K, né? Então o primeiro deles é o H. O H ele é muito utilizado para proteção de transformadores de pequena potência, né? E esse elo fusível do tipo H ele pode ser representado como se fosse duas curvas de proteção. É como ele tem dois elementos, né? Um atua para sobrecarga e outro para curto-circuito. Então é como se eu tivesse dois elementos de proteção. No caso, dois elementos de proteção associados em série. Então, se eu tiver um curto-circuito numa rede protegida por um elo tipo H ou um transformador, vai ocorrer a atuação ou rompimento do meu fio de aquecimento série. Já se for uma sobrecarga do transformador, eu vou ter o aquecimento do elemento fusível e, consequentemente, o seu rompimento. Então, curto-circuito rompe o fio de aquecimento série, sobrecarga o elemento fusível. Então, está aqui, né? Fio de aquecimento série, deixa eu voltar no slide anterior. Então, curto-circuito, o fio de aquecimento série. Então, curto-circuito vai romper aqui e sobrecarga vai romper aqui. Com isso, se você tiver acontecendo rompimento, o elo fusível não ficar destruído, né? Você pegar ele e conseguir identificar que este elemento está atuando, é uma clara sinal que está atuando por sobrecarga. Aqui a gente tem uma tabelinha, né, dos elos fusíveis que a gente, tipo H, que tem, que é o elo fusível de 1, 2, 3 e 5. Eu não coloquei aqui nos slides, mas eu tenho de meio H e 1H, mas são do tipo mola desligadora. Ainda é possível encontrar esses tipos de proteção em alguns circuitos mais rurais, principalmente, né? Algumas concessionárias têm. Então, o elo de 1H, ele suporta, né? Ele trabalha com uma corrente nominal de 1 ampere e o fabricante me fala que ele admite
uma sobrecarga de 50%, então até 1,5 ampere. Porém, com 2 amperes esse cara já vai começar a atuar. O mesmo vale para 2, né? Então uma sobrecarga de 50%, e com o dobro ele atua. O de 5H corrente admissível de até 7,5, com 10 amperes ele vai atuar. Então aqui eu coloquei algumas curvas dos elos fusíveis H. Vocês podem reparar que aqui no começo da curva eu tenho aquela proteção para sobrecarga. Já aqui nesse trecho para curto-circuitos ou correntes mais elevadas, eu tenho a atuação para sobrecorrente. Então aqui são alguns elementos. Reparem que a partir de um certo nível de curto-circuito, as curvas praticamente se juntam, né? Então, se for um curto-circuito aqui da ordem de, sei lá, vamos pôr aqui 1000 amperes, independente se você está com elo de 1H ou de 5H, eles vão romper quase que ao mesmo tempo. O próximo elo fusível que a gente tem é o tipo K. Eles são chamados elos fusíveis de ação rápida, né? E são muito utilizados para coordenação de ramais. A maioria dos funcionários gostam de utilizar muito esse elo fusível, né? E eles são utilizados também para transformadores de uma potência superior a 5 amperes, onde os elos H não vão mais ser utilizados. Então, num estudo de proteção, a gente pode utilizar diversos valores de elo fusíveis, né? Mas a grande maioria das concessionárias, como eu tinha comentado, utilizam bastante o tipo K para proteção dos ramais. O elo tipo K ele tem uma característica que é o seguinte, ele é dividido em duas classes, os chamados elos preferenciais e os elos não preferenciais. Então, os preferenciais são esses, 6K, o que é o 6? Né? Então, ele indica que ele é um elo de 6 amperes, ou o tipo dele é o tipo K. Então tem o 6, o 10, o 15, 25, 40, 65, 65 e 100. Eu nunca coloquei os outros, mas eu tenho elo de 140 até 200K. Mas é muito difícil você trabalhar com elo assim. Eu particularmente nunca vi, inclusive derivações ou ramais que utilizam um elo de 65, 100K, já às vezes é uma derivação para um cliente grande, porque na rede, se você colocar um elo fusível desse, você só vai conseguir ter proteção para a fase. Se ocorrer um curto-circuito, eu comentei um defeito à terra, com a corrente mais, provavelmente o elo não vai romper e o RA vai atuar. Né? A partir de elos dependendo do teu ajuste de CEF, de GS, né, neutro sensível, valores acima de 15K já está sujeito à atuação antecipada do RA. Os elos não preferenciais são esses aqui, então reparem que é como se fosse o intercala aqui, né? O 6 pula para o 10, então no meio aqui eu tenho 8K. Então alguns funcionários, a maioria delas, trabalham com esses caras aqui, os elos preferenciais. Aqui eu trouxe os elos tipo K. Então aqui eu tenho o 6, o 10, o 15 e o 25. Reparem que até se eu for trabalhar numa certa faixa de curto-circuito, né, eles já estão seletivos. Então por isso que as concessionárias trabalham com elo K. Então o curto-circuito naquele ponto máximo é 200 amperes ou 100 amperes. Eu posso intercalar, coloco lá na frente, lá mais ajusante, um elo de 6, depois eu posso pôr um de 10, um de 15 e um de 25, que o meu sistema já vai estar seletivo. O mesmo vale aquela regrinha que eu mostrei do elo H. Para um dado nível de curto-circuito, independe o elo que você vai estar, eles praticamente vão atuar em conjunto. A gente pega às vezes muita descoordenação, vou ver se eu faço uma videoaula sobre descoordenação, onde eu tenho um elo difusível de 6K e a montante dele eu tenho de 15. E quando dá um curto-circuito, o nível de curto lá é 3, 4K, rompe os dois elos. Não tem o que fazer, coordenação. Você pode laminar uma das duas, né? Ou assumir essa descoordenação, mas não tem o que fazer. Então, como eu comentei, né? As concessionárias que trabalham com, a maioria delas trabalham com elo tipo K, utilizam os elos preferenciais para coordenação. Então, se o curto-circuito não for elevado, como eu comentei, eles vão estar seletivos, que eu vou garantir essa seletividade entre os elos. O último tipo que a gente vai ver hoje é o elo fusível tipo T. Ao contrário do elo tipo K, ele é chamado de ação lenta. Então, o K é ação rápida, o T é lenta. Então, essa característica dá por quê? Quando você pega uma curva de um elo tipo T e compara com o elo K,
você vai ver que ela é mais lenta. Então aqui eu coloquei um exemplo de dois elos, um tipo K, ação rápida, e um 15T, ação lenta. Então em preto aqui eu tenho o elo tipo K. Reparem que para o mesmo nível de curto-circuito, olha que é 100 amperes, ele é mais rápido do que um elo tipo T de mesmo valor de 15 amperes. Então 15K e 15T, para esse mesmo ponto de defeito, o elo T ele é mais lento. Por isso essa classificação. Aqui eu vou mostrar algumas curvas. Então, assim como o elo K, né, se eu pegar os elos tipo T, eu também consigo uma seletividade entre eles. Posso trabalhar com elo tipo K e tipo T? Pode. Consigo trabalhar desde que meu sistema fique seletivo. Uma coisa que eu vou passar para vocês agora é a questão que, particularmente, eu nunca vi literatura trabalhando, pelo menos no Brasil, aqui, algum livro falar sobre isso, que é a questão da perda da vida útil dos elementos fusíveis, né? O que vem a ser essa perda dessas características construtivas, né, do elemento fusível? Imagine que eu tenho dois elos fusíveis em série e eu tenho sempre um curto-circuito ocorrendo lá no final do meu trecho. Essa corrente que passa por esse elo fusível que vai queimar, ela também vai passar no elo fusível montante. Com isso, eu vou estar desgastando, degradando, né? Eu vou estar perdendo as minhas características construtivas do meu elo fusível montante. Então, a partir de um certo tempo, né? Então, corrente passante de defeito, sempre, principalmente quando eu tenho jusante chaves religadoras, eu vou ter a passagem de sobrecorrente nesse elo e vai acontecer a atuação dele, né? Então, a gente pode relacionar essa perda da vida útil com a perda nas características. Então, o que eu tentei trazer para vocês? Então, eu fiz o seguinte, eu peguei a curva tempo corrente, né? Ela acaba tendo um tempo inferior ao que o fabricante diz, ao que o... Não que o fabricante diz. Como que eu posso explicar? É como se fosse assim. Olha essa figura. Eu tenho o elo 15K, que é esse laranja, que é a curva ideal. É quando o elo está lá, o eletricista acabou de instalar, tirou do saquinho lá. Então, é um elo que está com todas as suas características perfeitas, né? Então, ele, teoricamente, ele ia trabalhar nessa curva. Porém, com o passar do tempo, se eu for submeter esse elemento fusível a várias correntes de curto-circuito passante, eu vou reparar que pode acontecer uma descoordenação. Às vezes, eu vejo um elo fusível, uma chave religadora, atuando, e com isso, o que acaba acontecendo? Eu posso ter um elo ou uma chave religadora lá com 6K, a jusante desse elo de 15, e quando passar uma corrente, né, um 10K, por exemplo, quando passar um curto-circuito nessa de 10K jusante, a curva do meu 15K, como ela começa a descer, né, perder as características, ela acaba coincidindo com a curva do 10K e os dois atuam simultaneamente. Então, isso é uma coisa que a gente observa na proteção do sistema de distribuição e acaba não tendo muito uma ação em cima. Porque imagina você deslocar um eletricista para ficar trocando, revisando o elo de todo o sistema de distribuição, né? Mas a gente tem que tomar cuidado quando desse caso aqui, tá? Então, se alguém for trabalhar com proteção da distribuição, né, é uma característica. Se me perguntarem, essa curva aqui tem alguma equação? Não, isso aqui é didático, eu fiz só para mostrar para vocês. Não sei se ele tem esse comportamento, gostaria de saber um valor exato, tá? Mas isso aí depende muito de nível de corrente, de quanto que esse elo foi submetido a curto-circuito, e isso aqui varia muito. Então foi uma curva que eu inventei, tá? Não necessariamente vai ter esse tempo de atuação, pode ser que ela atue até mais rápido ou nem atue tanto, tá? Mas só para vocês ficarem cientes que isso acontece. Aqui eu trouxe algumas tabelinhas, então essas são os valores para plotar aquelas curvas, né? Então aqui, por exemplo, é o de meio H, 1H e 2H. Então aqui eu tenho a curva do tempo mínimo e as curvas do tempo máximo lá para atuação. Então essas são as curvas do tipo H, né? Se alguém quiser depois plotar jogando no Excel e plotar essas curvas que eu mostrei, aqui estão os tempos. Aqui as dos elos tipo K,
Então aqui eu tenho elo preferencial e não preferencial, lembrando que os preferenciais são 6K, 10K, 15K, 25, 40, 65 e o 100K. Então eu coloquei aqui até o 40K, mas na internet aí vocês conseguem essas curvas, né? E com esses valores vocês conseguem plotar os elos. Então aqui estão os elos tipo T e 40T. Na próxima videoaula, pessoal, eu vou apresentar para vocês como que é utilizado, quais são os critérios para eu dimensionar um elo fusível para proteger um transformador de rede de distribuição ou também para fazer a proteção de um ramal, de uma rede de distribuição. Então tá, agradeço a atenção de todos e até nossa próxima videoaula. Não esqueça aí de compartilhar com os amigos.